salve você que gosta de um bom bate-papo, de uma boa interação. Seu lugar aqui hoje no segundo episódio do podcast. Trago dois convidados especialíssimos, profissionais do mais alto gabarito, e que trabalham muito na questão da alta performance e do desenvolvimento dentro do futebol. Estou trazendo comigo Cláudio Pavanelli, fisiologista, que vai falar um pouco dele, e também o grande Rafael Vieira, analista de desempenho e futuro treinador, que também vai contar um pouco da história dele. Nós temos muitas histórias juntos. Vamos começar esse bate-papo trazendo os dois, porque hoje a resenha vai comer solta. Trazendo aqui todo mundo, Rafael. Tchauzinho, Rafael, para as pessoas te verem. Rafael Vieira, Pavanelli. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por terem abraçado esse projeto, estarem aqui comigo, disposta a bater esse bate-papo, trazer conteúdo, doar o tempo de vocês, que é muito importante. As pessoas vão estar aqui, vão conhecer quem são vocês, saber muito da história de vocês, a contribuição que vocês deram, que vocês continuam dando para o futebol, da parte de fora e da parte de dentro também. Vocês trabalham com grandes profissionais, contribuíram muito para o desenvolvimento do Grêmio, do Santos, do Flamengo, do Atlético Mineiro, da seleção brasileira. A Pavanelli hoje nos Estados Unidos também aprendendo muito lá. Futuramente vai voltar para cá e vai trazer toda essa expertise. Então, uma boa tarde, nós estamos gravando hoje, uma boa tarde. Muito obrigado por vocês terem abraçado esse projeto, estarem aqui comigo. Estou muito feliz. E queria que você se apresentasse. Rafael, que está em cima. Boa tarde, Rafael. Fala um pouquinho de você, se apresenta para quem ainda não te conhece. Fala um pouquinho de você. Boa tarde, Hilton. Prazer estar aqui dividindo esse espaço com dois colegas queridos. E prazer estar podendo conversar com todo mundo que está assistindo. Então, meu nome é Rafael, eu sou formado em Educação Física lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho no futebol desde o ano de 1997, já estou há alguns anos aí na batalha, em times profissionais desde o ano de 2004 e acumulo algumas experiências aí em análise e auxiliar técnico. E estou aí para poder bater um bate-papo com vocês e ser uma tarde agradável. Como a gente costuma dizer, eu não tenho roupa para conversar com você, também não tenho roupa para conversar com o Pavanelli, para falar com a gente agora, Pavanelli. Prazerzaço, cara, tá contigo. São duas pessoas que eu adoro, que eu tenho um carinho muito grande e aprendi muito com vocês. Então, se apresente aí para a massa que ainda não te conhece. Primeiro, o prazer é meu poder estar aqui falando com amigos, na verdade. Ainda vai falar sobre resenha aí de futebol, é o que interessa, né? E para falar a verdade, o que estraga o futebol é o jogo, não é isso? Eu falo isso. Ainda mais quando o time é ruim. Brincadeira. Outro time é ruim, pior é o jogo, cara. Porra, brincadeira. A viagem é boa, a resenha é boa, olhar no shopping é bom, a vez que estraga é o jogo. Exato, mas enfim... obrigado, agora falando sério, obrigado. Eu acho que é importante a gente poder bater um papo, principalmente estando entre amigos, que a gente fica até mais à vontade, e falar um pouquinho do que a gente já fez, até um pouco daquilo que a gente acredita e ainda não foi feito. Tive a oportunidade de trabalhar com vocês dois, e a gente se conheceu em ambientes profissionais, às vezes até hostis, mas que eu tenho certeza, eu vou falar da minha parte em relação a vocês, tem um respeito e uma amizade que eu admiro muito vocês. Então é um prazer para mim estar aqui e vamos bater um papo. Enfim, eu sou Cláudio Pavanelli, eu me formei em Educação Física. O Rafa tocou num assunto, num bate-papo que a gente teve antes, e antes de eu fazer Educação Física, eu fui atleta profissional, não de futebol. Quem conhece eu no futebol sabe que eu nunca joguei futebol, mas eu fui atleta profissional de BMX e tive participação boa, enfim, alguns títulos, participação em 3 mundiais, enfim. Só um adendo que foi aonde me levou para a educação física. Eu me formei em educação física, fiz pós-graduação em treinamento esportivo, fiz especialização em cardiologia aplicada ao condicionamento físico pela Faculdade de Medicina da USP, e depois fiz meu mestrado na Escola Paulista de Medicina, em Fisiologia do Exercício, e aí foi onde me abriram as portas no futebol. Eu já trabalhava com esporte de alto nível, com outros esportes, como o Robert Scheid, do iatismo, e o Alexandre Barros, de moto velocidade, e aí o fisiologista do Corinthians, que era meu professor, Renato Lotufo, saudoso Renato Lotufo, um grande amigo, um grande mestre para mim, me levou para o Corinthians.
em 1997, no profissional do Corinthians, para começar um trabalho de força, que não existia isso no futebol. Então, nós começamos a estruturar lá com a parte da preparação física, junto com o Ricardo Rosa, hoje é o preparador físico tanto da seleção quanto que cuida do Neymar. E aí comecei minha carreira realmente no futebol. Eu saí do Corinthians, eu fui para o Santos como fisiologista, onde o Fábio Mazeredian, um outro grande amigo, hoje preparador físico principal da seleção brasileira, me indicou para ir para o Santos como fisiologista. Fiquei lá 10 anos, onde eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com nomes do futebol de altíssima qualidade. E fiquei 10 anos lá, fui para o Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, China, e aí eu resolvi vir aqui para os Estados Unidos. É isso. Isso é legal. Nessa tua passagem pelo Flamengo foi onde a gente se conheceu, né? 2013. Exatamente. Foi no começo ali da gestão do Bandeira de Melo. E naquele ano nós demos uma volta olímpica juntos, conquistando a Copa do Brasil. Pavanelli, você, nessa tua experiência, a gente conversava quando eu te convidei para o programa, e você falava dessa experiência que, assim, a gente, na questão de mão de obra, a gente está na frente dos Estados Unidos, por exemplo, mas em termos de estrutura, de eficiência, de inteligência de estudo, eles estão, assim, muito avançados, a gente tem muito a aprender com eles. Eu queria que você falasse, reproduzisse um pouco daquela nossa conversa, assim, trouxesse um pouco de consciência para a gente, para quem está assistindo. Como é o trabalho hoje aí? Como está o trabalho dos Estados Unidos, desenvolvimento, em que nível está? O que futuramente a gente vai estar aprendendo, vocês vão estar trazendo para cá? Isso é uma coisa muito ampla para a gente falar sobre o esporte nos Estados Unidos, porque ele tem uma linha muito tênue entre o esporte e a educação, né? Então, dentro da escola mesmo, desde a middle school, eles já começam a trabalhar o atleta, seja em qualquer esporte. E a estrutura que a gente encontra aqui, ela é simplesmente sensacional. Na high school, onde eu tenho algum trabalho que a gente realiza com alguns atletas aqui do lado, é uma estrutura que times profissionais da primeira divisão não têm. É outro nível em questão de infraestrutura e como eles enxergam de forma muito séria a formação desse estudante atleta. Então, é uma outra linha. Por outro lado, eles têm também a ciência ligada ao esporte extremamente séria. Acho que os principais estudos do mundo ligado à ciência do esporte como um todo, ela nasce ou passa aqui pelos Estados Unidos e também pelo avanço tecnológico. O Rafa pode falar até melhor. A utilização da tecnologia hoje no esporte, não só em prol da área da preparação física, fisiologia, prevenção de lesão, reabilitação, mas na análise de desempenho, esse avanço tecnológico, essa ferramenta, ela é extremamente utilizada aqui nos Estados Unidos de uma forma muito simples. E no dia a dia, a maioria das escolas aqui do high school utilizam GPS e filmagem de todos os jogos, às vezes dos treinamentos também, coisa que acredito que muitos clubes do Brasil ainda é um pouco de sonho, é um pouco de utopia. Mas eu vou tocar num outro ponto, deixar essa bola pingando com fogo para o Rafa. Além de ter esse material todo, eles sabem usar, né? Então, eles sabem realmente traduzir aqueles números, traduzir aquelas informações para algo prático no dia a dia. E, às vezes, eu vi muito acontecer isso no Brasil, acontece ainda, que muitos utilizam isso como uma certa pirotecnia, né? Gostam de mostrar a tecnologia, mostrar números avançados, mas, às vezes, colocar a mão na massa e colocar aquilo na prática, não é todo mundo que sabe, infelizmente. Pega essa bola aí, Rafa. Não, e falou bem o Pavanelli, é bem isso. A gente está numa fase que as grandes companhias americanas compraram a maioria das empresas, no caso da análise. Então, a gente tem uma empresa líder aí, que é a Hudl, que ela é de Austin, no Texas, né, hoje. Ela comprou de diversas empresas que faziam trabalhos diferentes, e hoje eles dominam o mercado, né? E o mercado americano é sedento desse tipo de trabalho, né? Inclusive, a área da análise, ela é originária do basquete americano, né? Lá os primórdios, os primeiros trabalhos publicados em cima de análise provém daí, né? Do basquete americano. Então,
os Estados Unidos é o grande lugar, é o grande, né, o grande fomentador desse tipo de coisa. E a gente vê uma transmissão do futebol americano aqui no Brasil, a gente fica impressionado com a quantidade de números e como eles educaram já o telespectador a assistir aquele evento. Coisa que aqui no Brasil está caminhando muito devagar, alguns especialistas já levam os números, levam as análises, e aí isso é uma coisa. E depois o outro ponto que o Pavanelli tocou, que é como que a gente no dia a dia utiliza esse tipo de análise e usa de todas as ferramentas. Então, poucas pessoas são especialistas, né, a fim de ter capacidade de utilização. E aí também vai de encontro com a qualidade do nosso trabalho aqui, como que os técnicos recebem isso, né, e aceitam. Também a gente já passou algumas fases, quando a gente trabalhava junto lá em meados de 2013, os técnicos tinham um pouco não eram totalmente abertos a uma pessoa que relatasse as coisas positivas e as coisas não tão positivas do seu trabalho. Hoje já é um pouco diferente, até utilizam o analista como carro-chefe do seu trabalho, em alguns casos, né? Levam o analista junto, etc. Então, a gente tem aqui no Brasil, eu digo sempre, 10 anos atrás de qualquer coisa, né? Parece que a gente sempre está atrás correndo atrás de alguma coisa. Só para vocês terem noção, hoje, isso é uma coisa muito importante. As 3 principais ligas no mundo, lá, a Premier League, a Bundesliga e a La Liga da Espanha, ofertam um serviço de até 8 câmeras dentro do estádio. Eu chego com o meu computador no estádio, conecto um cabo e eu recebo 8 imagens para fazer análise, além da imagem que eu posso estar fazendo aberta, digamos assim. No caso de algumas ligas, até já tem a imagem aberta, não precisa nem levar câmera. Aqui no Brasil, a gente não consegue, a empresa, essa Huddle, está há 4 anos tentando na CBF a aprovação do projeto para a Série A e Série B das câmeras nos estádios. A gente não consegue. Antes se dizia que a gente não tinha os estádios, agora a gente tem o estádio, mas eles não querem pagar o serviço, entendeu? A gente não progride por falta de infraestrutura, não é por falta de qualidade, né? Os profissionais são muito bons aqui no Brasil, são profissionais que já rodaram fora, que estudam de boas universidades. O que a gente não tem é infraestrutura, não tem condição de trabalho, entendeu? Isso que trava o futebol brasileiro. E é um projeto que não custa 1/3 do orçamento do Campeonato Brasileiro, que facilitaria a vida dos analistas, dos fisiologistas, dos técnicos. Aí a gente vê um técnico na Premier League com o iPad, a imagem em tempo real, acha isso um absurdo. E é extremamente fácil fazer isso, entendeu? Nos falta condições. Eu vou só dar um parênteses aí para aproveitar. Mudou um pouquinho. Aqui os Estados Unidos tem um programa de desenvolvimento de atleta, né? Da formação de base, chama DA, Development Academy, e praticamente todos os clubes da MLS têm esse. Mudou agora, mudou até o nome, inclusive, mas o esqueleto é o mesmo. Todos os jogos desse Development Academy eram filmados e todos os jogos tinham um secretário ou algum observador que passava relatório sobre alguns jogadores específicos direto para a US Soccer. Então, além de receber a imagem, recebia alguma informação, tipo, o jogador número 7 do time tal é extremamente interessante. Aí o técnico ou a comissão técnica do Sub-15, do Sub-17 vai analisar, opa, vamos ver se vale a pena, pega a imagem, e aí eles fazem ainda, né, a US Soccer, alguns camps, alguns encontros de 40, 60 jogadores a cada 3 meses, para realmente ver se aquele jogador tem essa qualidade, e aí eles vão filtrando de todo o país realmente alguns jogadores que valem a pena. Então, usar essa tecnologia que hoje a gente pensa no Brasil só nos grandes clubes, eles usam nas categorias de base também. Então, é uma coisa extremamente simples. A tecnologia, ela está aí para ser utilizada, né? Mas o segredo não é ter a tecnologia apenas, é o que o Rafa falou, é saber utilizar esses dados e querer utilizar, né? Acho que essa junção aí entre querer realmente utilizar e saber utilizar. E aí, assim, só para complementar o que o Pava falou, para vocês terem uma ideia em números, assim,
O último clube que eu fiz a coordenação geral do departamento de desempenho no ano de 2019, foi o ano que eu saí do Cruzeiro, tinha em orçamento anual entre recursos humanos, tecnológicos, equipamentos e utilização para todas as categorias do clube, do profissional ao sub-15, igual, em mesmas condições, um orçamento de 1.100.000 ano. 1.100.000 ano para 5 categorias terem câmera, computador, software, recurso humano e alguns elementos extras, acessórios, principalmente armazenamento, que é um grande problema. A gente junta muita informação, mas tem que ter lugar para guardar. Então, assim, ó, o valor pode dizer, as pessoas podem achar, pô, 1 milhão é um grande valor. Ano. Ano, e sei lá, e 70% disso é estrutura, vai ficar por anos. Exatamente, tem as de aquisição e as que rodam anualmente. Vamos lá, vamos colocar que sejam 400 mil por ano, que sempre se encaixa um pouco mais, no ano seguinte um pouco menos, aí depende dos orçamentos. Mas eu quero abrir esse valor, eu já não trabalho mais lá, então eu tenho a liberdade hoje de poder falar. Isso é ressaltar que qualquer clube pode ter uma estrutura, desde que tenha uma coordenação, as pessoas certas, profissionais, vá atrás de equipamentos. O que eu recebo diariamente de mensagem de pessoas de clube pequeno me perguntando qual a alternativa que eu tenho em relação ao software é inúmeras, gente. Toda semana eu recebo 2 ou 3. E as pessoas não têm fuga nem saída para a resolução disso. Entendeu? Não, e eu já falei, gritei lá na CBF Academy, onde eu sou professor, tentei motivar o máximo possível. Eu sou um cara que sou incentivador, que todos têm que ter condições. A gente não pode ficar parado ali. Há 2 anos atrás teve um projeto de dividir as imagens. 2 clubes grandes, eu não vou colocar o nome, não aceitaram dividir as imagens com os outros clubes. Então a gente não tem mentalidade para progressão, tá entendendo? Precisamos de uma mentalidade, precisamos de pessoas que pensem para frente, fora da caixa. Só. Entendi. 2 perguntas que eu quero fazer em cima do que vocês disseram. Eu posso dizer, Rafa, que você é um dos precursores disso, né? Da análise de desempenho. Havia muita resistência lá atrás do clube dos técnicos e hoje menos. E a segunda pergunta quem é o verdadeiro culpado hoje por esse não desenvolvimento? Vem de cima, vem da CBF, vem dessa estrutura, ou é do próprio clube? Tá, primeiro que as pessoas jogam esse fardo em mim. Existiram outros profissionais anteriores, até acho que trabalharam com o Pava no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, pessoas que já executavam essa tarefa, mas ela não era nomeada desse jeito, né? A única coisa ali que eu pude contribuir com o cargo é que eu nomeei esse cargo em virtude de uma necessidade lá no Grêmio em 2008, já tinha se passado alguns anos que o trabalho já era realizado, a gente teve que dar um nome porque eu saí de auxiliar técnico e me especializei nessa área. Então, o nome análise de desempenho veio dessa necessidade, mas eu não posso ser considerado precursor, porque outras pessoas já realizavam esse trabalho de outras formas e são as pessoas que abriram os caminhos para outras estarem aí executando. Em relação à aceitação, eu acho que tudo que é muito novo assusta. Se nós formos dividir a década de 90 foi da fisiologia, né? A década de 2000 veio a análise, daqui a pouco vem outras, já estamos falando de cientista de dados. Toda década vem uma pessoa nova que acrescenta no trabalho e causa um constrangimento no sentido de entrar numa situação que outras pessoas já realizam. É nesse sentido. Então, as pessoas têm, em primeiro momento, um pouco de medo, um pouco de receio, até a gente vai conquistando e mostrando que a gente está ali para qualificar as coisas, eu não estou ali para tomar lugar de ninguém, nem ser treinador, nem isso. A pessoa, quando está de analista, ela é responsável por treinar o time nas imagens, nas informações, né? O treinar é de uma forma diferente. Então, isso é preciso quebrar essas barreiras. E eu acho que hoje a aceitação ela é completa já. Não há treinador que não tenha o seu analista ali ou utilize o analista dentro do clube, sabendo que esse trabalho é um trabalho que vai acrescentar qualidade no próprio trabalho do técnico. Então, dentro dos clubes hoje, eles têm, a gente vê, eu
Eu me lembro que a gente estava em... A gente dividia quarto na época do Flamengo, e a gente foi fazer um jogo. Eu acho que foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, lá em Curitiba. E você falou assim, você falou do Marcelo Cirino, eu acho que ele fez o gol lá, né? Foi 1-1, acho que ele fez o gol lá. Foi. E você falou assim, pô, tá vendo esse menino aí, Marcelo Cirino? Ele foi descoberto assim, você sabe quantos profissionais no Atlético do Paraná trabalham só no departamento profissional? Acho que eram 7 profissionais de análise de desempenho desse departamento só no futebol. E lá no Flamengo era você e o Pedrão. Depois o Pedrão saiu, você puxou alguém da base, né? Assim, você tinha um profissional, dono profissional, um na base e vai descendo. Hoje não, hoje você tem um departamento com não sei quantas pessoas, em cada categoria de base você tem vários, você tem um gestor. A coisa cresceu muito, né? Se subdividiu entre desempenho e mercado, né? São coisas diferentes hoje. Né? Estão no mesmo guarda-chuva, mas uma cuida só da prospecção e do mapa do elenco, digamos assim, e a outra fica mais destinada à performance da equipe, né? É uma subdivisão que aconteceu nos últimos anos. Inclusive, o Flamengo foi precursor. Isso sim, posso afirmar, porque eu estava lá. O Flamengo foi um dos primeiros clubes que dividiu, né, o departamento de análise entre mercado e desempenho. Até surgiu o nome inteligência, que eu não gosto, né? Eu repudio esse nome, porque todo mundo... inteligência, então os outros não são... Eu não gosto desse nome. Mas, de qualquer forma, o Flamengo foi precursor nesse sentido, né? E aí novos profissionais se especializaram. Então, hoje, um analista de mercado é um cara com um perfil completamente diferente do analista de desempenho. Completamente diferente. Eu acho que acontece também no setor do Pava, que antes o fisiologista era muito reativo às informações, hoje tem um fisiologista que cuida mais do controle, mais, né? O Pava pode falar melhor sobre isso. É só uma coisinha que eu acho que é legal. Eu vivi várias mudanças, aí, vamos dizer assim, no futebol, e o Rafa foi uma que existia a função, só que essa função era mais ou menos assim, eu técnico, eu quero saber quais são os pontos fortes, por exemplo, do escanteio do time adversário para passar e trabalhar estrategicamente. Então era o técnico que solicitava muito isso. Então, às vezes, o técnico não enxergava, nem por tempo ou por formação, não enxergava com tantos detalhes o que hoje o analista traz. Então, ele inverteu o caminho. Meu modo de ver é esse, Rafa. Se eu estiver errado, por favor. Não, perfeito. Então, o Rafa, ele começou a trazer as informações antes de serem perguntadas. De forma processual. Exatamente. Aí. Então, acho que essa foi a diferença aí que começou a ter, como a fisiologia aconteceu, a preparação física aconteceu, a assessoria de imprensa aconteceu, preparador de goleiro e todas elas, e ainda estão acontecendo, né? O legal é que coincidiu e tomou uma evidência, até me pegou de surpresa, quando o Mano foi apresentado na CBF em agosto de 2010, ele me apresentou como um analista dele, e isso foi uma inovação na época, não existia. Claro que passou o professor Jairo Leal lá, passou outras pessoas que executavam as tarefas de observação técnica, mas não tinham essa nomenclatura. Então, quando ele lançou, deu um boom legal, assim, e foi muito favorável no sentido de outros clubes aproveitarem para terem seus analistas, cursos, um monte de gente se formando para ser procurando. Então, isso foi a parte legal da profissão. Rafael, eu conheço 2 analistas que eles têm vontade de virar treinador. O Pedro Monteiro, que a gente conheceu lá no Flamengo, ele fala, cara, quero ser treinador, a praia dele... Inclusive, ele é treinador hoje, né? Hoje, né? Ele é e você tinha falado que você está nessa transição, não sabe quando ainda, que, enfim, se você quiser abrir, já pode estar falando. Não, isso é um assunto polêmico. Na última vez que eu fui dar aula lá na Licença Pro, a turma era bem recheada de profissionais. Estava o Tite, Renato Gaúcho, Mano, Dorival, todos os maiores treinadores brasileiros, Cuca, estavam na turma e eles me perguntaram isso. Eu costumo dizer que eu vim do campo, cara. Eu fui treinador até a categoria juvenil, né? E depois eu me especializei em análise. Eu fiz um processo um pouco invertido. Não sei se isso é o mais correto, isso eu não posso afirmar.
Então, hoje eu estou em processo de transição de ser auxiliar técnico, porque eu acho que eu já cheguei em todos os meus limites como analista, assim, né? Não queira dizer que eu não vou trabalhar mais como analista, isso aí a gente não pode nunca afirmar. Mas não há empecilho nenhum desde que a pessoa tenha uma coisa chamada intimidade esportiva. O Pavanelli acabou de passar a origem dele, né? Ele veio do BMX. O que a pessoa que é envolvida no esporte tem? Eu tenho certeza que se eu perguntar para o Pavanelli quantos finais de semana ele teve na vida, foram pouquíssimos. Que é o mesmo caso do meu, eu jogo futebol desde os 8 anos de idade, entendeu? Eu não me lembro de ter domingos livres na minha vida, entendeu? Eu não fui uma criança que fui para o parque com meus pais, não, eu fui para uma quadra, eu estava num campo, depois quando eu fui fazer educação física, eu estava dando treino, depois quando eu fui ser treinador, eu estava treinando, depois quando eu sou analista, eu estou no jogo, e as pessoas não sabem o quanto é difícil chegar no jogo, né? Para chegar no domingo às 4 da tarde, tu tem a sexta-feira, que é o último treino, tu tem o sábado, que é o pré-jogo, depois tem a concentração, tem o hotel, tem um monte de coisas que tu abre mão para estar no domingo. Com essa intimidade esportiva, ela é necessária para qualquer pessoa que vai para a área do esporte. Que eu recebo de mensagem de engenheiro, de pessoal seus colegas da imprensa. Cara, nada contra, todo mundo pode ser o que quiser, velho. Mas se a pessoa não tem intimidade com o esporte, chega um momento que falta alguma coisa. Falta o que dizer para os atletas, falta. O cara não sabe nem abraçar um jogador se ele não é um esportista de raiz, de ter praticado, entendeu? Não significa que só quem praticou pode executar uma tarefa profissional, não. Existem casos aí de pessoas que não praticaram, mas que têm o dom para atividade esportiva e outras coisas. Isso também acontece. Então, eu acho que isso é uma questão importante, a intimidade esportiva. A pessoa que quer, hoje, chama muita atenção o esporte, está sempre na televisão, tá, né, dando recursos financeiros agradáveis aqui no Brasil, então a pessoa acha que vai mudar a vida dela sendo analista, ou sendo fisiologista, ou sendo preparador físico. Cara, para me chegar na lista do Flamengo em 2013, eu tive 25 anos de esforço para chegar no maior clube do mundo, que é o Flamengo. Então não foi fácil, entendeu? E não vai ser fácil para as pessoas achar que vão chegar a ser de um cargo forte aí no primeiro momento. Rafa, isso acho que é fundamental. Todo mundo quer estar trabalhando no futebol hoje. Todo mundo quer, ou por status, vamos falar bem a verdade, ou por questão financeira. Ninguém quer trabalhar melhor que o Rafa, ou que o Pavanelli, ou que o Hilton. Eles querem estar lá porque é fácil. Exatamente. Né? E aí você oferece, isso já aconteceu comigo, você oferece um estágio nas categorias de base de um grande time. Ninguém quer. Ninguém quer. Sabe, o pessoal já acha que porque eu fiz não sei o que aonde, já posso trabalhar no melhor time do mundo porque eu sei, eu sou melhor do que eles. Então, eu acho que falta um pouco no futebol, e depois eu vou extrapolar um pouquinho até para os técnicos, eu posso falar agora mesmo, não tem problema nenhum, que o que falta, na verdade, é um pouquinho de humildade das pessoas e de respeito com profissionais. Sabe, se as pessoas podem ser e são mais velhas porque têm mais experiência, mais tempo de vivência e estão mais tempo do que eu no esporte, isso é, no mínimo, um requisito para respeito. E as pessoas hoje, porque acabam de sair de uma faculdade e não leram nenhum livro, acabaram de ler o sumário do livro e acham que leram um resumo, a introdução de uma pesquisa científica, eles são os papas do negócio. Na verdade, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Tem um grande clube, eu não vou dar nome por enquanto, tem um grande clube que está pagando pato por causa disso. Está pagando pato por causa disso. Não é qualquer um que vai lá e assume e bate no peito, porque é muito fácil a gente falar, o Rafa, o Pavanelli, seja o profissional que for, é muito fácil. Mas eu quero ver que na hora que chega numa reunião pós-jogo, numa semifinal, jogo de ida, a gente perde e tem que ganhar o jogo de volta, que é na casa do adversário ainda, como que a gente vai enfrentar técnico, auxiliar, diretor e não sei o quê, a pressão que é. Argumentar. Isso ninguém sabe. Exatamente, com conteúdo, saber o que está falando e às vezes falar, técnico, você está errado. Já aconteceu comigo e eu sei que já aconteceu com você. A gente tem que ter um jeito de falar, olha, nós erramos aqui.
Nós, afinal de contas, toda a comissão técnica, desde o massagista, roupeiro, toda, ela nada mais é do que construtor para deixar o time pronto para o técnico escolher os melhores para aquele momento. E isso é tática. Eu posso não ter um jogador que fisicamente não está bem, mas taticamente ele representa tudo que eu quero para aquele jogo. Vai jogar e é ele. isso que o técnico... Vai jogar ele, mas isso... Quem tem que tomar a decisão é o técnico. E nós que fizemos para chegar até ali, vamos bater palma. Sabe? E é isso que a gente tem de melhor. E as pessoas não enxergam assim. Eu não sou melhor do que alguém para falar esse jogador tem que jogar ou aquele não pode jogar. Eu vou até levar um pouco para a fisiologia um mito que se teve sobre a creatina quinase, né? Creatina quinase tira jogador de jogo. 3 mil de secar, fora. Pelo amor de Deus, né? Quero ver chegar lá para o Mano e falar, o principal jogador nosso está cansado, não vai para a final. Vai lá, meu filho. Ele te manda para aquele lugar. Sem falar os outros, né? Não, eu ia dizer, sabe, Wilton, eu ainda tenho uma tarefa que é pré-jogo, que eu ainda tenho amenizado, assim, a tarefa do fisiologista, cara. E eu já vi, assim, dos mais experientes aos menos experientes. É a pior, porque ele tem que chegar com um relato ali de quem está em condições físicas ou não de estar no próximo jogo. E às vezes o cara não tem condição física, mas ele tem que dizer, não, o cara vai ficar pronto aqui, porque ele é um jogador principal, um jogador importante, ele tem que jogar. E aí não é que tu esconde, né, sei lá o que tu faz com o número. Não, hoje não é importante essa avaliação. O importante é deixar o cara descansando ali, porque ele vai jogar. Então, essa situação ela é extremamente tênue, assim, é um negócio difícil de fazer uma tarefa. E aí sai um cara, imagina agora, me veio na cabeça, sai um cara da faculdade que aprendeu a fazer o plicômetro, né, o Pavanelli, e vai se deparar com uma situação que ele pega um relato, o cara não tem a menor condição de jogar. Mas, meu velho, ele vai jogar e vai decidir o jogo. Entendeu? Isso é experiência, isso é só a pessoa que é tarimbada, que tem o cheiro do vestiário, tem a vocação a liturgia. A palavra liturgia é muito boa. A liturgia do vestiário consegue resolver, outros profissionais não vão conseguir resolver. É verdade, isso é verdade. Isso a gente extrapola para qualquer área, com certeza que esse know-how, né? Essa experiência que a gente vê. Muitas vezes eu tive técnicos que nem faculdade fizeram e falavam, aquele jogador ali perdeu força. E perdeu força, cara. Estou dando um exemplo, claro. No achômetro. Então, mas por outro lado, a gente precisa, eu tive que fazer, você provavelmente também. Sim. Quando eu comecei na fisiologia, eu ficava fora do campo e não podia nem pisar dentro do campo. Perfeito, não podia. Principalmente o preparador físico tinha um ciúmes absurdo, né? Como se a gente fosse roubar. Só que agora o fisiologista que não estiver dentro do campo, que não estiver ali no dia a dia, mensurando o dia, não vai trabalhar mais. Então, isso é uma coisa interessante que acho que serve para a nossa área como um todo. Não é transformar os jogadores de futebol ou o dia a dia do futebol em ciência. Não é isso. É utilizar o que há de melhor na ciência para aquilo que eu posso aplicar no meu dia a dia do futebol. E aí eu critico o nome coordenador científico. Sabe? É apenas um nome, eu sei. Mas você não está lá para colocar a ciência. Desculpa, para aplicar simplesmente. Você não está fazendo ciência. Quem faz ciência é a universidade. Eu estou lá muitas vezes... isso aqui é a melhor tecnologia do mundo que tem para fazer crescer meu cabelo. Cara, mas eu vou usar isso no meu dia a dia do futebol? Não, então não vou usar. Então, existe muito isso que também, se eu lanço isso, eu sou o inovador, né? Eu sou o cara que, foi o Pavanelli que lançou o celular para crescer cabelo. E tem muito isso. Só que depois ninguém fala que o celular ninguém mais usa, né? Que aquilo lá é picareta. Isso ninguém fala. E tá cheio. Não vou ficar dando exemplo. Não me provoca uma coisa que mudou nos últimos anos, assim, e eu acho que foi uma mudança melhor. O treino do futebol no dia a dia, ele é bem mais qualificado do que há 10 anos atrás. Isso é fato. Né? O jogador tem mais informação. Propriamente os próprios jogadores
já compra os seus índices, eles alugam aí ferramentas que passam essas condições, eles já trabalham no pré, no durante e no pós, já dominam a recuperação deles também. Então, os jogadores estão bem inteirados, né, nesses assuntos. Mas a qualidade do treinamento mudou e mudou para melhor, graças ao número de informações e de profissionais capacitados a regular o treinamento. Porque o feeling de um treinador ainda é decisivo, muito decisivo. Mas o treinador que hoje consegue ouvir e interagir com todas as áreas do clube, e principalmente ser uma liderança de todas essas áreas, provavelmente é o treinador que hoje está vencendo mais, que está conseguindo prosperar na profissão. Entendeu? Porque o treinador ele precisa cada vez mais ter muito conhecimento sobre todas as áreas, aceitar a importância da área do Pavanelli, da tua área, da área médica, da área da fisioterapia, enfim. Entender, aceitar e não ter resistência, porque a gente já viu no futebol treinador ter resistência a alguns profissionais, algumas áreas, virar cara, torcer o nariz para alguns profissionais que chegam, mas isso não resolve, mas isso não adianta, mas isso para que isso? Na minha época não era assim. Eu acho que esse cara hoje, a menos que ele seja muito fora da curva, esse cara está morto hoje. Não esquece, não dá mais. Ele tem que estar muito integrado, conhecer, até estudar um pouco das outras áreas para isso. Ouvir o fisiologista, ó, vai dar, não vai dar. Ouvir o analista de desempenho, ó, vai dar, não vai dar. Ele tem que entender. Então, assim, tem que estar muito integrado e o relacionamento precisa ser muito bom também, né? Para coisa poder... Relacionamento. Relacionamento, porque não depende... É que você tinha falado. Eu dei um exemplo no podcast anterior vai estourar sempre na conta ou do treinador ou do Gabigol. Ou do técnico ou do cara que vai lá e faz o gol. Pô, mas o massagista, cara, aquele cara, pô, ele recuperou o jogador e deixou o jogador disposto ali, sabe? O Rafael, com os números dele, Eu, de repente, deixei de levar um cara para uma coletiva, porque o técnico falou assim, não leva esse cara não, porque pô, vão abordar isso, e vai dar pano para manga, vão reportar o que ele falar, vai sair no jornal, vão botar no outro vestiário. Leva um outro, aí eu levei um outro, e aí não alimentou a polêmica, então assim, todo mundo ganha um pouco. É claro que vai sempre estourar no técnico e no camisa 10 lá, no camisa 9 que vai fazer o gol. Agora todo mundo ganha um pouco. Então, hoje, quanto mais o treinador está integrado com essas áreas e está assim, ligado à ciência, ao desenvolvimento, melhor. E aí você vai ter uma comissão técnica ali de multidisciplinar, assim, de muita alta performance, né? Eu queria colocar uma pimenta e fazer uma pergunta para o Rafa. O futebol não é... O futebol ele é sazonal, você mesmo falou, né? A gente teve a grande época, que a preparação física, ciência entrou no futebol, depois veio a parte do analista, hoje a gente super valoriza, no meu ponto de vista, a questão tática, e deixa muitas vezes de lado de dar o estímulo necessário, fisiológico, para que os atletas realmente desenvolvam o seu potencial máximo para realmente cumprirem aquilo que o técnico pede. Então, a minha pergunta seria, a gente está reclamando que não temos mais cobrador de falta, não existe mais o lateral como antigamente, o camisa 10 não é mais como tal, e o 7 não é isso, o 9 não é aquilo, ou seja, será que não estou falando só no profissional, estou principalmente na formação, será que a gente não está deixando de lado a nossa escola, nosso sangue do Brasil, de treinar e valorizar e ter o olho clínico na individualidade, claro, com um esquema tático muito bem trabalhado, mas deixar de valorizar essa individualidade e até, muitas vezes, podar esses atletas em prol do esquema tático? Perfeito, a tua análise ela é perfeita e bem colocada. O brasileiro ele é um pouco ruim em releitura, né? A gente exagera um pouco em releitura em qualquer área. Pode a gente supervaloriza algumas coisas. Qualquer área, a gente sempre faz uma releitura, a gente dá uma exagerada em cima daquilo que é exposto. Eu vou te passar o que eu penso e como que eu estou vendo. Eu penso que um jogador de futebol ele não pode deixar de ser um grande atleta, ele tem que estar fisicamente bem trabalhado nas questões das potências, né?
Tem que ser um cara muito potente, muito forte, que consiga resistir o jogo ali em alta intensidade. Isso aí é inerente ao jogo. Não tem como a gente não trabalhar isso, né? Eu não posso abdicar de situações táticas para deixar deixar de trabalhar essas questões. Não, nós temos que trabalhar essas questões. E ao mesmo tempo foi lido em alguns manuais que o jogo deve ser sistêmico, que as coisas devem ser de forma global, mas isso não pode ocupar 100% do nosso tempo, entendeu? Eu sou da linha que eu não vou deixar de trabalhar os principais fundamentos do jogo, que é chutar, passar, cabecear. Isso tem que estar presente na minha sessão de treino. Sempre. Ao longo dos anos e ao longo da vida, ao longo de toda a temporada, tem que estar presente. Como tem que estar presente estímulos de força, como tem que estar presente estímulos de velocidade. E aí o pessoal que se foi contaminado pela religião do sistêmico pensa que eu trabalhando num jogo eu trabalho isso. Claro que trabalha, é óbvio que trabalha. Eu sei mensurar, eu também sou fisiologista, como também fiz especialização em fisiologista. É óbvio que um trabalho sistêmico dentro de um jogo executa ações de potência. Mas eu também tenho que entender que o atleta se desenvolve ao longo dos anos, ele precisa de estímulos individuais de força. Que ele precisa de estímulos individuais de potência para depois, quando ele chegar na hora do jogo, executar de uma forma com maior desempenho, entendeu? Então, as pessoas fizeram uma releitura e abdicam de coisas importantes. E aí falta lá na hora do jogo, entendeu? Falta Eu vou citar aqui o nosso saudoso, falecido nosso Dudu, né, que era o nosso preparador físico da nossa comissão, que infelizmente nos faltou alguns anos atrás aqui. Ele era um cara que não abria mão do desenvolvimento da força dentro do time, e isso fazia diferença. Nós ganhamos 2 Copas do Brasil no Cruzeiro com times inferiores aos nossos adversários, mas a gente se rasgava em campo, cara, porque os caras tinham capacidade de se rasgar dentro do campo e de se recuperar rapidamente, porque no outro dia tinha lá um processo de trabalho de força que o Pavanelli conhece bem, como o Dudu faz, executando. Então não há certo e errado nessa história. Há o quê? Exagero. Há exageros. Há falta de uma coisa e há excesso de outra. Eu acho que o equilíbrio é o caminho, né? Vou te trazer um outro exemplo rapidamente. Dias atrás me ligou um colega dizendo assim: eu preciso encontrar um zagueiro que saiba construir o jogo. Eu fiquei pensando, cara, qual é a principal função de um zagueiro? Se tu chegar aqui na praia aqui e perguntar para um cara, o cara vai dizer: zagueiro tem que tirar a bola, velho. Se o zagueiro tira bem a bola, se ele é voluntarioso, se ele cabeceia bem, se ele disputa bem. Se ele sai jogando bem, ele é porque ele é seleção, velho. Mas não pode ser o primeiro critério sair jogando. Tá entendendo, Hilton? A gente está levando coisas que são menos importantes para frente de outras que são mais importantes. E aí essa confusão. E aí eu abro um canal ali, vejo o time do Bayern. O time do Bayern é uma potência violenta, os caras extremamente fortes. Tu botar no Google aí o Goretzka no início da carreira e o Goretzka agora, tu vai ver a diferença corporal dele. Tu vai me dizer que ele só fez joguinho? Não, velho. Tem muito trabalho ali, tem muita suplementação, tem muito desenvolvimento de trabalho de força, por isso que ele é um cara de alto nível hoje. Entendeu? Então, as releituras... é o trabalho que as pessoas não veem, né? E que não precisam ver, né, Pavanelli? Vamos combinar? Quem tem que saber o treinador, tem que segurar essa ponta do treinador. Mas é um trabalho hoje, o pré-treino, o Pavanelli sabe disso, ocupa quase 1 hora do tempo do jogador da sessão. A preparação para o treino é quase 1 hora. O cara se mobiliza, o cara faz força, o cara se prepara, ele se suplementa, aí ele volta lá fazer alguns exercícios, depois ele vai para o campo. Entendeu? Exatamente. Isso faz parte do futebol. O jogador hoje, ele está muito mais consciente, está menos boleiro, não está? Cara, tem uma coisa que é meio polêmica. Tem uma situação que eu notei nos últimos 3 anos aí, o perfil do jogador está mudando um pouco. Ele é mais profissional, mas ele acompanha o desenvolvimento do perfil da juventude de hoje. A juventude de hoje não é uma juventude que é muito resistente. Vamos colocar assim a situações de pressão. É uma mudança. O jogador, no geral, posso até estar falando uma polêmica, ele está um pouco mais mimado, entendeu? Nesse sentido. Mas tem muita gente boa, né, como profissional, que se envolve, se desenvolve, mas essa mudança nos últimos 3 anos, no meu entendimento, ela é bem sensível.
ela mudou um pouco. Você falou uma palavra, mimado. Aí eu queria colocar uma outra pergunta, e aí essa pimenta vai lá pro Hilton. Vou até inverter a situação, Hilton. Tá bom. Você não acha que a gente protege demais jogador? Acho. Eu acho que jogador tem que ir para além. Ó, a imprensa quer saber de você isso, isso e isso. Vai lá e fala, meu filho. Você fez besteira no dia anterior, ou não sei, na sua vida pessoal. Isso é sua vida pessoal. Não sei o que. Isso aí você resolve a tua vida pessoal. Se quiser falar, você fala. Mas eu vejo isso porque aqui na NBA e na NFL, o futebol americano, o cara, ele é responsável pela vida dele e ele ganha, inclusive, por isso. É a imagem dele. E a gente super protege como se ele... Ai, não. Ele pode fazer besteira, só não pode aparecer. Mas, então, Pavanelli, eu acho que assim, ele é muito protegido, eu acho que começa pelo clube. Tá? O clube passa muito a mão, passa muito pano. Ele pode fazer... no auge de uma pandemia, ele pode ser flagrado. Não vou aqui fulanizar. Até porque foram vários jogadores de nome. No auge de uma pandemia, ele está num bar, numa balada, num cassino, quando ainda não tem vacina, sabe? Ele está fazendo o que não poderia. E não acontece nada. Dentro do clube, às vezes, o cara chega doidão, chega virado, e não acontece nada. Então, a proteção começa em cima. Por quê? Porque ele é um cara muito valioso, ele é um cara que ele vai... Aí tem que ter um entendimento, uma psicologia, um entendimento porque o cara... Ele é quem vai decidir, ele é o cara que vai dar o resultado, que vai fazer o gol. Então vamos fazer a vista grossa ainda mais se ele estiver fazendo o gol, vamos facilitando, vamos fazendo vista grossa. Então, mas esse é o ponto. Ele é o cara que vai decidir dentro do campo. Perfeito. Mas quando você está num grande time, ele também faz como a imagem do próprio time. Também faz. Sim. Então, eu acho que é uma coisa, inclusive, que você utiliza esse jogador como marketing. E quantas vezes você quis levar um jogador porque era interessante para o clube, e o jogador falar, não vou falar não. Sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Você fala uma coisa interessante, quer ver? E assim, os clubes, eles têm medo de chegar no atleta. O Flamengo, na época que a gente estava no Flamengo, o Flamengo saiu da Olímpicos e pegou a Adidas. Lembra? Então, tinha algumas ações que precisavam ser feitas com Adidas e tal. Então, quem eram os jogadores ali mais famosos? Fulano, Beltrano, Cicrano, acho que o Rafa saiu. Já ele volta aí. Já ele volta. Então, você tinha assim, algumas ações que você precisava fazer com alguns jogadores. Muitas vezes viravam para mim, que era o assessor do clube, e falavam assim, fala com o Fulano e com o Beltrano, que eles precisam ir em tal lugar. Pô, não sou eu que tenho que falar. Porque eu posso ser uma resenha com os caras, mas eu não tenho intimidade de poder para chegar para um cara que às vezes é o capitão do time e falar assim, ô Britão, vem cá, você tem que ir ali, não, quem tem que falar isso é o diretor, é o presidente, é o vice de futebol, o treinador, não eu. Então, eu sinto que há um certo medo. Eu vou dar uma passagem do Flamengo, teve uma certa... A gente viajava, isso aconteceu num sábado, tinha treino de manhã, a gente ia viajar, ia treinar de manhã, ia viajar não sei para onde. Desculpa aí, Aí deu 9h05 da manhã, o treino era 9 horas, deu 9h05, chega um jogador da base, não vou dar o nome de nenhum dos dois, nem dos diretores. Chega um jogador da base, que estava subindo pro profissional, vem entrando, chega 9h05, o pai dele chega com o carro, estaciona, aí o dirigente levanta e começa a esbravejar contra o garoto. O pai dele vendo, pode voltar, não sei o que, olha a hora, não tem compromisso, vagabundo. O Rafael já tá rindo, né? E o cara tentou gesticular e o dirigente, o cara entrou no carro e voltou. Foi embora. E estava relacionado para a viagem. Tinha sido selecionado para a viagem. Beleza. Aí esse dirigente ficou grandão. Tá legal. Na semana seguinte, mesma coisa. Treino de manhã, viagem, vou jogar fora. Um medalhão do time, medalhão, assim, deve ter sido uma das contratações daquele ano. Chega 9h05, igualzinho, cenário idêntico. Chega 9h05, atrasado. Entrou. Aí quando o carro dele vem, porque a gente já sabia, porque o Mário Roupeiro, tá faltando fulano. Aí tô eu, sentado assim, de frente pro vestido.
estacionamento com mais alguns dirigentes. Aí o papo, tá faltando fulano, era no relógio, da 9h05, igualzinho de sábado anterior. Aí o fulano vem com aquele carrão bonito, que vai num apartamento na Vieira Soto, o cara vai... Aí esse dirigente fala assim, e agora, o que eu faço? Ah, deixa eu lá. O cara entrou atrasado, foi, vestiu roupa e foi treinar, e viajou. Então, assim, estou esperando medidas. Por quê? Porque protegem o cara. E a proteção começa do clube. Começa dentro do clube. E é isso que eu acho, que o clube vira refém e não pode questionar. Você quer ver uma coisa que eu ouvia muito lá no Flamengo? Era assim, uma pessoa lá de dentro falava que já tinha trabalhado na base. Ah, mas isso aí, isso aí se ensina na base. Coisas relacionadas a comportamento, hábitos. Não ensinaram na base. Isso é na base. Tudo era na base. Pô, mas o que adianta treinar na base? Chega no profissional, ele passa pano, os caras passam a mão, o cara faz o que quer, e chega atrasado, isso e aquilo, e chega doidão, e fica na maca lá, tá passando mal. Então, assim, tem duas medidas. Vai formar na base, mas quando o cara for profissional, ele vai ser cobrado, ele vai ser exigido. É um cenário... Eu não sei se aí fora é assim, Papai. Agora, aqui é essa passação de pano. E vai ser assim que é cultural, cara. É desde o Garrincha, é lá de trás, assim, é cultural. Aqui o esporte, ele é extremamente ligado à educação, como eu falei no começo. Você pode ser o talento que for. Você tá fora do trilho, você tá fora do time. Para começar, nas categorias de formação, se você tiver uma nota baixa, muito baixa, de forma seguida, você tá fora do time, você não pode jogar. Então, é diferente. Tá? Não dá para comparar, são coisas diferentes, a gente ia ficar aqui discutindo o que nunca vai acontecer. Aqui a formação do atleta só acontece pela via educacional. Tá? O que eu acho que eles estão mudando um pouco, porque o futebol está começando a crescer agora. E só falando agora, por que o futebol está crescendo agora, vou dar números. O Cruzeiro foi vendido agora praticamente por 400 milhões de reais, não é isso? Isso. O Orlando City, em setembro, foi vendido por 400 milhões de dólares. O Orlando City nunca foi campeão. 5 vezes mais. A média do público aqui anual é maior do que a média do Brasileirão. Claro que agora, pandemia, óbvio que não dá para a gente comparar, óbvio que não. 100% das pessoas que vão no estádio com camisa do clube é camisa original, é camisa da marca. Ou seja, o clube está ganhando com isso. Aí eu pergunto, qualquer time grande do Brasil, quantos por cento pagam para entrar e assistir realmente o jogo? Quantos por cento realmente compram a camisa original? Hoje eu uso lá, eu pego lá, time Hilton Matos, eu coloco o meu nome e Hilton Matos e começo a vender e ninguém fala nada. No Brasil. Então, o negócio de formação do atleta tem a ver com tudo isso que eu falei, que é marketing. Pega um jogador de basquete, quando você quer crescer no time, você precisa trazer alguém com uma personalidade forte, que jogue muito bem, mas que seja uma pessoa boa, que todo mundo se espelhe e fala, esse cara ali, ele vale a pena. Ele pode ser um bad boy, mas é aquele bad boy controlado, ele sabe se controlar. Então, é por isso que eu fiz a pergunta em relação, será que a gente não super protege os jogadores? Porque a gente tem um jogador, e eu fiz parte de boa parte da formação dele, desde os 13 anos, que, para mim, ele jogou fora, no mínimo, 4 títulos de melhor jogador do mundo, que é o Neymar. Porque ele escolheu ser uma personalidade do futebol e não um grande jogador de futebol. Isso é a minha forma de ver. Sim. Tá? De possibilidade e capacidade, ele jogou fora, no meu modo de ver, pelo menos os 4 títulos aí de bola de ouro. Não sei o que vocês acham, mas enfim, isso é muito relativo, é uma série de coisas, mas... Você tocou no assunto, você estava lá naquele episódio que o Dorival era o técnico do Santos, que o Dorival, acho que até acabou sendo mandado embora, porque queria barrar ele por X jogos, alguma coisa que ele... Lembra disso?
Lembro. Eu tinha saído já. Eu estava no Atlético Mineiro. Foi 2010 isso. Foi 2010. Então, ele tinha cometido um ato de indisciplina e o Dorival disse que ele ia ficar fora, sei lá, 2 jogos. O Dorival pediu 2 e o clube só queria dar 1, não lembro. Porque o jogo que o Dorival queria que ele cumprisse seria contra o Corinthians, é um clássico. E aí você viu, ao lado do clube, pô, vou perder o Neymar contra o Corinthians, que é um rival do Santos. O cara queria disciplinar ali e o clube não. O clube queria que ele jogasse, teve um entendido e acabou sobrando para o Dorival. É isso, E isso tem uma outra coisa que é complicado no meu modo de ver, que eu sei que machuca algumas coisas, mas por que a imprensa tem que saber de tudo que acontece dentro do time? Por que o técnico ou o diretor não vai lá na frente e fala, desculpa, isso não interessa a vocês, é um papo, interessa a nós, e é uma coisa interna e por aqui. Próxima pergunta, por favor. Não, eu não vou responder sobre isso e não quero que ninguém responda. Ele quase apanha, né? Fala isso. Isso não seria, entre aspas, uma informação sigilosa, com sigilo, mais ou menos como... Vai na Ferrari ver como que são a tecnologia. Vê se eles te passam. Eu queria saber como é que faz. Caramba! Vai lá em qualquer equipamento que o Rafa use e fala, eu queria saber essa tecnologia que você faz para realmente saber Eles não vão passar, meu filho. Nesse caso do Neymar aí, eu recordo bem porque a gente estava na seleção e o Mano optou em não convocar ele e aí quase mataram o Mano, né? Porque ele foi e apoiou os treinadores, cara, e ele fez certo na minha maneira de ver. Um jogo que o Neymar ficou de fora, fez diferença para a seleção? Fez diferença, claro que fez diferença, ele é um cara de extrema qualidade, mas ele não pode ser beneficiado depois de ter feito algo errado, entendeu? E o clube tem que agir desse jeito, a imprensa deveria agir desse jeito, os torcedores deveriam agir desse jeito, mas sempre o jogador tem o poder de ir lá no domingo e se fazer as pazes com todo mundo fazendo um gol, que o treinador não tem. Hoje o treinador está extremamente fragilizado, por quê? Porque ninguém está apoiando o treinador. Nem sequer a direção mais apoia o treinador. Entendeu? O treinador depende única e exclusivamente de resultados. E aí vem depois os dirigentes, normalmente estatutários e não os profissionais, avaliarem ele não sabem avaliar. Avaliam pelo resultado, se ele ganha, se ele não ganha. Gente, 20 times, um ganha, 19 perde. Entendeu? Tem quantos estrangeiros agora? Tem 6 treinadores estrangeiros na Série A. Talvez um ganhe e 5 vão perder. Como sempre foi. Entendeu? Então sempre se fica se protegendo os jogadores, protegendo o cara ali que chegou atrasado, que é o principal jogador. Então ele tem que ser exemplo, cara. Se ele fez coisas erradas, você ele não tem que pode ser punido. Naturalizar. Você não pode naturalizar. São coisas inegociáveis. São coisas Você inegociáveis. Disciplina, horário, respeito entre os colegas e os seus cuidados são negociáveis, entendeu? E se o clube não quer aceitar o meu critério de disciplina, eu vou procurar outro clube, porque eu não me encaixo no perfil desse clube, entendeu? Talvez eu vou ser um treinador desempregado, pode ser que seja, mas eu quero encontrar um lugar onde as pessoas valorizem esses valores inegociáveis. Tem 2 coisas que eu queria colocar, mais uma pimentinha aí interessante. É que eu tô fora do país, eu posso falar, né? Vocês tomem cuidado aí. Vou deixar meu currículo para o Vanelli. Esse é o grande velho. Vou mandar meu currículo para ele. Ele hoje está do outro lado do balcão, tá vendo? Ele foi vai com o metralhador aqui, ó. Eu só tô pedindo o chopp. Traz o chopp e solta a resenha. Não sou eu que pago a conta. Mas é uma coisa interessante. A gente falou agora há pouco sobre essas fases e momentos que o futebol acaba vivendo. E eu vejo hoje que o futebol, o clube, não só nessa questão da imagem, mas na questão de formar o clube, ele está na mão de pessoas que não são do clube. E são eles que ganham o dinheiro em cima do clube e que se dane o clube. Nós vestimos a camisa do clube e dói, às vezes, quando a gente vê coisas acontecendo que a gente sabe que são erradas. Só que gente de fora acaba interferindo demais. E eu vou dar um exemplo.
O Rafa é técnico do meu time, tá? E eu sou o gerente, ou o diretor, seja lá quem for. Sou responsável por contratação, tá? O Rafa vem e fala, eu preciso de um volante que tenha essa característica. Talvez o Zezinho seja interessante. Eu nem olho para o Zezinho. Vou até um lugar e trago o Joaquim, que não tem as mesmas características que o Rafa me pediu. Só que é o Rafa que vai pagar a conta depois. Porque eu falo, não, mas eu trouxe o Joaquim, que é de altíssimo nível, e pagamos não sei quanto, e é de alta qualidade. E o Rafa, que solicitou uma outra característica de jogador, é que paga o pato. E ninguém fala o motivo. Ou eu posso ser amigo de um empresário, eu posso ter interesse, seja lá qual for, para trazer o Joaquim e não um jogador com essas características. E o clube que se dane. Esse é um ponto. Porque é o Rafa que vai pagar, é o técnico que vai pagar o pato. Segundo ponto. Categoria de base está lá há anos fazendo bons trabalhos, juntamente com o grupo de inteligência, vamos dizer assim. E aí, daqui a pouco, vamos contratar um volante tal. Aí o clube fala, não, mas um volante com essas características igual a ele, a gente tem 2 aqui. Vamos subir e trabalhar eles. Entre aspas, de graça, a gente vai valorizar e no futuro ainda rende dinheiro. Não precisa gastar X milhões para trazer esse cara que está em fim de carreira, já não está mais a fim de jogar. Por que não se cobra isso? Por que não se cobra desse cara que contratou um cara que não rendeu nada para o time? Porque se você pegar os grandes times hoje, a gente tem facilmente 4, 5, 6, 10 jogadores contratados que não rendem aquilo que realmente foi empregado de dinheiro neles. E que vai ser oneroso lá na frente. Era melhor pegar a base. Sabe? Então, são coisas que a gente está se tornando no futebol refém, o clube está virando refém. Ele, na verdade, ele não está sendo vendido. Ele está sendo roubado. E ninguém fala nada. E os técnicos estão virando refém disso. Aí roda daqui, roda para lá, roda daqui, roda para lá. E eles hoje são chamados dos incompetentes. Será que todos os técnicos brasileiros eram incompetentes, que não estudavam, que não sabiam o que estavam fazendo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí, quando dá problema, chamam esses desatualizados. Para salvar. O Rafa, eu sou uma pessoa otimista, assim, sabe, por natureza. Eu estou encarando a SAF como uma possibilidade de profissionalização maior. É evidente que esses primeiros momentos vão ter problemas, vão ter ruídos, vão ter, né, situações que não vão se encaixar. Mas eu acredito que quanto menos torcedores tiverem no comando, mais realizações pode ser que aconteçam. Talvez eu esteja errado, né? Talvez isso seja ofensivo para aquelas pessoas que já são profissionais há bastante tempo e originário da torcida, né? Então não dá para colocar como uma regra. Mas eu sou otimista em relação ao profissionalismo. E eu vou dar um exemplo para vocês de como que era decidido no Flamengo para um jogador ser contratado. Tá? Antes do nome chegar, independente de onde ele vem, se é de empresário, se é do treinador, o nome vai ser discutido. Ele é bastante pesquisado, reverenciado, a gente liga para muita gente que já trabalhou com o jogador e vai para um grupo de pessoas que tomavam as primeiras decisões. Né? Então, estava o CEO do clube, estava o diretor de futebol, estava a coordenação, estava a área de mercado, então a gente discutia aquele nome ali. Aquele nome virou uma certa unanimidade, a gente passava para o treinador olhar o jogador e dar o ok dele, porque quem tem que decidir nessa situação é o treinador e o presidente, cara, o diretor de futebol, eles são essas pessoas que vão decidir a contratação, até chegar o nome certo. Isso é um processo. Agora, o que tem antes do processo, que é o que o Pavanelli tocou ali, que é importante? O clube tem que saber o tamanho que tem, o perfil que ele quer desenvolver e aonde ele quer chegar.
a gente não vai citar nomes, mas tem times que acham que tem que estar entre os 4 primeiros que não saem entre o 8º e 10º. Por quê? Porque hoje eles não sabem o tamanho que eles têm. Isso não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o que eles ganharam, não tem nada a ver, tem a ver com o momento. O momento hoje é o seguinte: ou a gente tem dinheiro para construir um grande time, ou a gente vai ficar de 5º, 6º para baixo. É fato. E a gente tem que aceitar isso, não é mais o romantismo do Campeonato Brasileiro que todo mundo podia ser campeão. Não pode, gente. Hoje existem 3, 4 times que podem ser campeões e outros, uma exceção pode ser que aconteça alguma vez, como foi o caso do Leicester lá na Premier League, que foi um baita time montado, que foi uma exceção. Depois nunca mais, sempre ganha quem? Ou o Liverpool, ou o Manchester City, o United não ganha bastante tempo, o Arsenal não ganha bastante tempo, né? Para a gente dar um exemplo para as pessoas entenderem quem são os Arsenais, quem são os Manchester United aqui do Brasil. Então, o profissionalismo vem para quê? Primeiro, eu assumi determinado time. Qual é a minha área de desempenho e de confronto? Eu posso aqui estar entre 10º e 6º. Se eu ficar em 5º, eu estou ganhando. É isso que as pessoas não conseguem entender aqui no Brasil. Elas chegam em 7º e dizem, perdi. Cara, o que aconteceu com o Fortaleza, com o Ceará esse ano foi fantástico. Dá para ver que existe trabalho lá. O que eles alcançaram? Níveis que eles nunca conseguiram alcançar antes. Por quê? Porque foi feito um trabalho. Não há grandes jogadores de nomes lá. Talvez não há, mas há trabalho. Há contratações certeiras, contratações pontuais, provavelmente bons profissionais trabalhando lá. Entendeu? Então, essa discrepância de nivelamento de equipe e principalmente de laço histórico atrapalha os clubes, no meu entendimento. E eu acho que o profissionalismo pode ser que resolva esse problema. Eu espero que resolva. Né? Porque eu possa sentar no... Essa questão, essa coisa do Ronaldo ter comprado o Cruzeiro. A avaliação de vocês, ainda mais do Rafa que teve lá, trabalhou 4 anos no Cruzeiro, Rafa. O que acontece, né, cara? O Cruzeiro é um time muito campeão, né? No último século, o maior campeão em número de títulos aí no Brasil. É um clube extremamente familiar, assim, lá dentro é muito gostoso de trabalhar, um clube muito legal. Um dos melhores clubes que eu já trabalhei, certeza disso. Entrou numa crise que não é de agora, não foi essas últimas, vem vindo há bastante tempo, rombos financeiros, se monta time para ser campeão e se abre uma situação grande lá para frente e tal, quebrou, né? Entrou numa falência, né? É isso que aconteceu, não tinha dinheiro para pagar as contas básicas. Vê a SAF como uma saída, né? Praticamente ela dá o clube, 90% do clube, para o investidor que vai agora estipular um processo profissional lá, outros tipos de processos, escolheu outro treinador, tirou toda a comissão técnica, escolheu outras pessoas, vai contratar um outro perfil de jogador. Se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Agora, se eles estiverem fazendo as coisas com processo, com qualidade, aí eu tenho que bater palma, porque é isso que eu gosto, que eu busco, processo, né? Bem, coisas com substância. Né? E, cara, é uma dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer com as SAFs aí no Brasil. Tomara que não seja mais uma releitura errada, né? O que eu acho é que, na verdade, a gente está muito acostumado no Brasil, no futebol especificamente, na verdade em tudo. Uma coisa que você já falou é que só presta o primeiro, né? Sabe? E não é assim. Eu acho que são grandes clubes, se a gente olhar agora os últimos 3, 4, 5 anos, são clubes que estão, às vezes, nem foram campeões, mas estão em segundo, terceiro, segundo, quarto. Cara, isso representa sucesso. Sabe? Não adianta, às vezes você bate campeão e não sabe nem o porquê, cara. Tem times aí que a gente pode falar que o cara não sabe, porque bateu lá e paciência, legal, bate palma, mas não construiu, não foi uma coisa que realmente foi trabalhada, pensada, planejada. E uma outra coisa que eu tenho um pouco de medo, que a gente é muita emoção, muito amor, e usa muito a emoção em prol de algumas coisas, de benefícios próprios. E quando você leva o esporte para o lado profissional, por exemplo, o grupo que comprou agora o Cruzeiro, eles não podem, a primeiro passo, eles não estarem com o objetivo primeiro de ser campeões. Não. Isso pode incomodar o torcedor. Eles estão lá para ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro vai vir se forem campeões. Óbvio que sim. Mas muitas vezes, se eles forem vice de um brasileiro, chegar na final de uma Libertadores,
tudo isso representa dinheiro. E isso, para o torcedor, não vale nada. Eu fui vice-campeão do campeonato mundial de clubes. O adversário vai sacanear, vai brincar, mas isso mexe com ele. Cara, mas você vai estar tirando sarro que eu fui vice e você foi o quê? Sabe? Não é assim. Acho que o esporte ele precisa ser valorizado como um processo, que o Rafa já falou várias vezes aqui. A evolução, muitas vezes, você perde porque o outro foi melhor ou porque simplesmente eu errei alguma coisinha, o outro tem que bater palma e foi melhor, mereceu. Mas, sabe, essa questão da gente só cobrar o melhor, é só o bom, a gente critica até o Pelé, caramba. É inacreditável. Sabe, será que a gente não está errado? Será que a gente não está exigindo uma coisa utópica? Perfeito. Um negócio... Perfeito. Como que eu vou sustentar um clube de futebol de milhões mensalmente gastos ali, com toda a estrutura, com salários dos jogadores? Como que eu vou suprir isso dando de graça 30%, 20% dos ingressos para a torcida? Não tem que na maioria das vezes são vagabundos manipulados por diretores para o objetivo que for, para ficar gritando o nome na torcida? A gente sabe que é isso, vocês não precisam falar, mas caramba, será que quem é que vai pegar 3, 4 horas da tarde, vai no aeroporto jogar ovo em jogador? No mínimo é um desempregado vagabundo que não tem o que fazer, ou está ganhando dinheiro para fazer isso. Será que ninguém enxergou isso? Caramba, vamos pôr o pé no chão. Torcida é uma coisa que a gente tem que saber utilizar, não por um objetivo político de 1, 2 ou 3. Talvez eu tenha enxergado isso agora. Porque o futebol aqui é negócio. Não é esporte ainda competitivo, gostoso de se ver. Não é. Mas como negócio, ele é coeso, ele é firme. Acho que falta isso pra gente. E não tem jeito. Pode falar o que for. Somos os melhores do mundo. Não adianta ficar falando só em títulos. Pega em qualquer ponto do futebol, me fala um outro país melhor que a gente. Eu acho que a gente está afundando a gente mesmo. A gente está se afogando nos nossos egos, nos nossos problemas, que talvez a gente demore para sair. Claro que não, todo mundo quer ser campeão do mundo agora no final do ano. Eu quero ser campeão do mundo, cara. Isso valoriza a gente. Eu trabalho no futebol, fora do país, ser campeão do mundo vai me valorizar, cara. Agora, o quanto realmente essas pessoas estão querendo que isso aconteça? Parece que não, né? Isso hoje, quando você vê um negócio futebol, eu participo de uma célula, às vezes uma pequena parte de células que funcionam em prol da performance, né? E isso me incomoda. Eu vou falar um pouquinho só da minha área, especificamente. Rafa, acho que você pode falar bem também sobre isso. O futebol, nos últimos 10 anos, se aumentou muito a intensidade. Fala-se muito em força, velocidade, potência, índice de fadiga. Ou seja, a intensidade do jogo mudou muito. A distância percorrida durante o jogo é praticamente a mesma. Mas a forma que eles percorrem é muito diferente, muito mais intenso. Não é isso? É isso aí, perfeito. E eu ainda ouço o neguinho falar em minutagem para carga de trabalho. Minuto, você vê, é volume. É o quanto só de tempo. Eu posso ficar 1 minuto andando, posso ficar 1 minuto parado. O quanto foi intenso esse 1 minuto. O segredo está na qualidade da informação, né? É na qualidade. Exatamente. Foi na qualidade da informação. Não na quantidade. Eu vejo o técnico ir lá na frente e falar, não, porque segundo a minutagem da gente nessa semana, eu preciso poupar. Que minutagem? Isso é informação de nossa, é incompetência nossa de passar isso. Minuto eu fico aqui no relógio, não preciso de tecnologia quase nenhuma. Deixa eu voltar aqui num papo que vocês falaram lá atrás. E uma vez o Pavanelli falou isso lá no Flamengo. O GPS. O quanto que ele é importante nisso? O quanto que ele é eficiente para medir
marcação, quanto o cara correu, a zona dele no campo, marca de calor, essas coisas todas. Depende de utilizar essa informação. Se eu utilizar ela errada, não vai me servir para nada ou até me atrapalha. Então, existia nessa época, por exemplo, existiam alguns GPS com uma tecnologia muito rudimentar. Então, não me trazia uma informação muito precisa. Por exemplo, um atleta que dá um sprint de 5 metros para e novamente dá outro sprint de 5 metros. Que isso é o que mais acontece no jogo. Um GPS com uma tecnologia baixa, já ultrapassada, ele não iria ler essa parada e volta a retomada de uma aceleração de mais 5 metros. Então, ele ia ler praticamente um deslocamento de 10 metros. Claro que com uma intensidade baixa. E isso me induz a uma leitura e utilizar uma informação errada. Então, o que eu realmente vou utilizar? O Rafa falou um pouquinho lá no começo do nosso papo aqui, o segredo de você ter já a experiência de como passar a informação. Quantas vezes você vai lá ver, o número fala, esse jogador está cansado, não está bem recuperado. Tem como fazer essa informação? Olha, hoje qual vai ser o treino? Vai ser esse. Olha, o jogador tal, que é muito importante para a gente, ele está cansado. Não se recuperou bem. Não significa que ele foi para a noite, que ele não sei o quê. Não significa nada. Significa que ele não está recuperado bem. Ponto. A gente pode diminuir um pouco esse treino dele? Eu vou usar ele então só nessa parte principal e depois a gente tira e leva ele para fazer uma outra coisa, acelerar o processo de recuperação, que isso existem várias formas da gente acelerar esse processo. Ou seja, como você leva a informação, ela, por exemplo, para um esquema tático, eu posso dar a informação, olha, esse jogador aqui, ele está muito cansado. Só com essa informação, eu vou produzir outras informações e outras possibilidades. Vamos ser claro, rápido. Esse jogador, primeiro, qual é o próximo jogo? É a final do Campeonato do Mundo. É uma informação irrelevante. Só mais um jogo. Vai e acabou, meu filho. Não tem jeito. Mas ainda assim, eu posso usar ele. Ele está cansado, não está bem recuperado, ele não vai para o jogo. Porque não é a final. Ainda a gente tem muita chance, vamos poupar ele para mais jogos. Ou ele vai para o jogo e vamos assumir o risco. Paciência. Ou ele vai para o jogo e só vai jogar no primeiro tempo. O segundo tempo eu vou te tirar, porque eu já estou pensando daqui 2 ou 3 jogos, que é a nossa final da Copa do Brasil, assim, assado. Ou ele vai para o jogo e fica no banco. Você só vai entrar se a gente realmente precisar, e você, Hilton, vai sair depois, ou no intervalo, ou no início do segundo tempo, para ele entrar e tentar resolver para a gente. Isso é informação. Não sou eu que vou decidir. Ele está aqui, ele está cansado, não vai para o jogo. Não é assim a informação. Está errado. No meu ponto de vista. É chegar e Rafa, o jogador assim realmente não está legal. Mas, se a gente fizer isso e deixar ele no segundo tempo, tranquilo. 45 minutos ele aguenta numa boa, tranquilo. Beleza? Beleza. Às vezes ele entra no primeiro tempo e nem sai. Ele tá num clima do jogo. Quantas vezes a gente viu isso? Jogador que você fala fisicamente não tá legal, mas ele participa do jogo todo. Depois ele tá acabado. Aí depois a gente vai recuperar ele de uma forma mais eficaz. Mas resolveu o jogo pra gente. Quantas vezes isso, Rafa? Várias. Não, várias. E isso, eu acho que vale justamente dessa informação, dessa experiência em dar a informação, porque não adianta eu chegar lá e falar, olha, esse atleta está com creatina quinase acima do seu perfil, do seu linear médio, e a gente precisaria fazer com que ele tivesse uma recuperação extraordinária nos próximos 32 horas, porque assim o seu estoque de glicose... Parou, você tá maluco, rapaz? Ninguém vai nem ouvir. Ou tô errado? Não, é isso aí mesmo. É isso aí. É dar uma informação que ele possa utilizar na hora de tomar a decisão. Isso acho que é fundamental.
Meus amigos, olha só, nós já estamos com 1h20 de gravação e eu, para respeitar o horário de vocês, o Pavanelli tem um compromisso agora, eu queria já começar a me despedir, mas antes eu vou fazer só mais uma pergunta dentro desse contexto aqui, que é com relação à cobrança de falta, que a gente fala muito, a Pavanelli até já falou isso lá atrás, hoje a gente não tem cobradores de falta, e eu testemunhei isso na minha passagem pelo Flamengo. O Renato Abreu estava cobrando falta, que era um especialista, e eu vi o preparador físico chamar ele e falar assim: Renato, segura um pouco para não estourar. E aí tirou ele do treino de cobrança de falta para ele se preservar. Queria saber de vocês com relação a isso. É exagerado? Tá certo? E se fosse, a gente nunca mais vai ter um Zico, um Marcelinho Carioca? Aí essa bola... Eu joguei o primeiro para a gente se despedir em alto nível. Para ser assim, resumido, eu acho que tem um critério dentro do futebol que ele é pouco discutido, que é as questões dos princípios do treinamento desportivo, né? E como utilizar esses princípios da melhor forma possível. Hoje, o nosso calendário, a gente tem um período aquisitivo e um período competitivo, só esses dois critérios. E normalmente o competitivo embola aqui com o aquisitivo, e o cara, o preparador físico ali, que normalmente controla isso, o fisiologista, que consegue equilibrar o aquisitivo com o competitivo durante o longo do ano, é o time que chega em melhores condições. Eu acho que esse é um critério que tem que se levar em consideração quando a gente está preparando as nossas equipes para competir. Em relação especificamente à cobrança de falta, eu acho que existem inúmeras maneiras da gente incluir esse tipo de treinamento que não seja só no final do período. Por que antes era feito no final do período? Porque antes a característica do treinamento era diferente e permitia o jogador chegar em um pouco mais de condição para bater uma falta ali no final. Né? Se existia o treino, era bem específico os treinos, né? Era terça-feira era uma coisa, quarta-feira, segunda-feira corria, terça-feira fazia um coletivo, na quarta se fazia um treino de aproximação, que eles chamavam, e depois um recreativo, sabe? Existia uma periodização diferente do treinamento. Então, o jogador chegava um pouquinho mais em condição de bater uma falta. Hoje, o treino exige muito do jogador no quesito muscular, e talvez aquela batida de falta possa privilegiar uma lesão, uma coisa que é desnecessária. Não significa que a gente está limitando o jogador a bater falta. Existem, aquilo que eu falei, outras maneiras de chegar e colocar a batida de falta, a batida de lateral, a batida de sei lá o quê, dentro da tua periodização do teu treinamento para que ele possa executar sempre em boas condições. Agora, uma coisa que é complicada no futebol são as comparações. Tu chegou e citou aí os batedores de falta, são os caras que são exímios batedores de falta, né? São os melhores batedores de falta que nós já tivemos, entendeu? Eu posso te citar aí o Ramon, que jogou no Vasco como um grande batedor de falta. Tu não lembrou dele, porque ele não é um cara que tinha um nome, mas era um grande batedor de falta. Quer ver outro? O Paulo Baier era um batedor de falta. E aí se eu puxar aqui, eu vou puxar vários nomes. O próprio Renato Abreu era um grande batedor de falta, entendeu? Então existiam exímios batedores. Então, se isso não foi estimulado, se isso se perdeu com as mudanças de método, pode ser que sim, cara. Pode ser que tenha resultado. Não acredito que tenha sido isso que resulte numa diferença significativa. Não acredito. Eu acho que é ciclos, cara. Não tem uns batedores tão bons como tinha antes. É isso. Eu vou levar um pouco para a minha área, né? Porque muitos técnicos, inclusive, jogam para fisiologia, para preparação física, que não pode, senão vai machucar. E brigam, né? É uma briga. E aí, isso pode ou não ser verdade. Não existe uma bola de cristal para falar, vai machucar. O que existe, assim, uma probabilidade maior de você ter algum tipo de lesão em esforços repetitivos após você estar cansado, fadigado. Então, quando você faz um treino extenuante e no final desse treino você faz uma sequência de chutes, a probabilidade de ter lesão, ela ocorre. Não significa que isso vai acontecer. Mas como o Rafa falou, o que mudou muito foi essa forma do programa diário de treinamento do atleta. A forma que ele vem, treina, ele vem antes de realmente estar no campo, ele já passou por uma série de atividades. E aí eu vejo, dentro desse planejamento, seja em qual fase da periodização, como o Rafa falou, se você puder colocar
treinos específicos para a movimentação ou para trabalhos específicos como a falta, no início de um treinamento, eu não vejo problema nenhum, mesmo porque qualquer tipo de atividade coordenativa e que exige uma precisão, você não pode estar fadigado. Você precisa estar atento, aquecido, preparado para aquele movimento, para que você consiga aquele gesto esportivo ser o mais preciso possível. E muitos desses atletas que você colocou, eles não faziam após o treinamento. Eles chegavam antes. Às vezes, sim, eles faziam depois. Mas a maioria deles chegavam antes, 1h30, 2 horas antes, pegava um jogador da base, um goleiro da base, e ia lá bater. E ficava lá batendo. Isso era praticamente isso que eu estou falando, sem tantos critérios. Então, não é um problema, não pode bater falta mais. Não é isso. É como o Rafa falou. Colocar dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso planejamento, o melhor momento e hora para se fazer. Pronto. Isso é o que eu penso, como fisiologista. Tá, meus amigos, só dar um dado que é importante. Para a gente trabalhar precisão, isso é no basquete, no vôlei, no futebol, tem que ter um número X de repetições com uma grande eficiência técnica. Esse é o trabalho de precisão. Há algumas pessoas que seguem um número X de finalizações por semana, e aí eles colocam no final do aquecimento já um trabalho de passe com finalização para o atleta semanalmente alcançar um índice de chutes, né, e de finalização aceitável para ele poder ter mais precisão ali no dia do jogo. Muito semelhante ao que é no basquete. O cara não vai acertar o lance livre se ele não ficar lá repetindo, mas aí o segredo é não estar cansado, né? O Pavanelli matou a charada, o cara está em boas condições. Isso é periodização, isso é excelência no treinamento, né? Fazer bem feito o planejamento do treinamento. Quando eu dei o exemplo, eu acabei dando um exemplo infeliz, que eu dei o exemplo do Marcelinho e do Zico, talvez tenham sido os dois dos maiores cobradores. Esses eram especialistas natos, né? Vamos dizer, na seleção. Eu poderia ter falado outros que tinham, que eram cobradores de falta. Então, assim, vou refazer minha frase. A gente não vai ter mais cobradores de falta. Tem muitos jogadores que são cobradores de falta. O próprio Diego Ribas, por exemplo, não tem feito gol, mas ao longo da carreira fez alguns gols de falta. Agora, a diminuição do gol de falta também tem a ver com a melhora dos goleiros também, né? Os caras estão muito mais rápidos, muito mais potentes. Os goleiros estão... Cara, é extremamente difícil fazer um gol hoje no futebol. Por isso que é difícil comparar 20 anos atrás, né? O goleiro de 20 anos atrás não era essa potência que é o goleiro de hoje. Entendeu? Também tem isso. Os números vão mudando de acordo com os goleiros de hoje são melhores que os goleiros de antigamente? Muito melhores. Muito. Talvez mais potentes, né? Acho que essa é a grande... Acho que são mais preparados, eu acho. São mais... Porque qualidade técnica a gente fica meio aquela discussão vaga, né? Esse jogador é melhor que o outro e tal, mas... É aquela história. Muitos deles, com certeza, hoje, com a qualidade de treinamento hoje, também melhorariam. Então, seriam melhores, né? Então é meio questionável isso tudo. É como tu chegar e pega o Schumacher e bota no carro do Hamilton hoje. O que vai acontecer? É difícil, entendeu? Talvez o Hamilton tenha mais capacidade de dirigir o carro atual do que o Schumacher, porque ele viveu em outro momento. Essa diferença, não tem como comparar coisas diferentes, é fato. É outra régua, né? É outra régua, exatamente. Outra régua. Exatamente. Meus amigos, obrigado. Por 1h29, 1h30, acho que foi super bacana. Daria para ficar muito mais tempo aqui, tem muito mais assunto, muito mais resenha. A gente ficou muito sério, inclusive. A gente tem que fazer um segundo tempo para ter só resenha. Coisas polêmicas. A cara do Rafa. Contar os bastidores, pode, não? Os bastidores. Essa parte... Pode contar sobre copo d'água, não? Essas coisas, né? Deixa no ar. Só que aí não pode ter cortes. Não vou deixar ter cortes. Eles têm que ser direto. Tem que ter um segundo podcast para a gente falar. Aí para ter a resenha. Isso aqui foi muito sério. Foi muito técnico. Quero agradecer muito vocês pela participação. Foi acima da expectativa. Foi um conteúdo muito bom. Eu vou correndo. Hoje mesmo já vou assistir de novo. Tem muito conteúdo aqui interessante que eu preciso ouvir novamente para pegar, porque a gente fica aqui
monitorando e mediando, preocupado com o tempo, com não sei o quê, nem sempre presta atenção em tudo. Então, eu vou ter que assistir de novo para poder pegar todas essas informações. Eu quero agradecer a vocês pela participação, pela colaboração. Obrigado por terem abraçado, de novo, obrigado por terem abraçado esse projeto. E vamos tentar marcar uma segunda. E feliz ano novo para vocês, cara. Rafael, sucesso na tua carreira, sucesso na tua jornada. E um beijo às suas filhas, na Joana, que eu vi pequenininha. Nova Nélia, quando você vier ao Brasil. Olha, você está no Rio, né? Você está aqui perto, né, Rafael? A gente vai se ver ainda, né? Vamos se ver, vamos Então, se você ver. está aqui perto, a gente vai se... Vamos marcar para a gente se ver. Quando você vier ao Brasil, você fala para a gente se encontrar. E só posso agradecer vocês, quero deixar um forte abraço para vocês e feliz 2022. Vamos tentar repetir esse bate-papo aqui. Tá legal? Combinado. Valeu, combinado. Grande abraço. Com Deus. Feliz 2022 para vocês, para todos nós, né? Para todos nós. Abraço. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.